Eu sempre quis fazer isso com esses microfones, colocar eles em coisas bem absurdas. Mas isso aqui não vai funcionar. Sorry. Eu demorei bastante pra gravar esse vídeo de hoje, porque sinceramente eu não tinha o que falar mais. Eu já falei aqui de tanta coisa, mas de tanta coisa que a minha mente bugou. Mas aí eu lembrei de um dia bem específico que eu vou contar pra vocês que aconteceu em 2023. Como que eu perdi tudo, entre aspas, e consegui me recuperar em pouco tempo. Eu não vou dizer que eu perdi tudo, porque basicamente eu tinha 2 clientes grandes na época. E aí o meu perder tudo foi porque um deles eu tinha delegado quase que 100%, então já estava rodando e com isso a questão do meu lucro com essa empresa ficou baixo. Mas por eu ter focado na outra empresa que eu tinha, equilibrou as coisas, sabe? Então, eu deixei de ter muito trabalho em uma empresa e aí eu foquei na outra e essa outra meio que disse que não ia dar certo. Não ia dar certo mais. Então, do dia pra noite, eu fiquei, o que eu e meus amigos brincamos, desempregada. Então, não foi tanto porque eu tinha sim outros clientes, mas não era algo naquele mesmo patamar, digamos assim. Então, se eu ganhava, sei lá, mais de um salário mínimo, quase 2 salários mínimos com essa empresa, eu não tinha mais isso porque, né, me liberaram e pediram uma pausa. Só que eu não podia reclamar porque eu não tinha um contrato assinado, né? Então não tem como eu cobrar muita coisa sem um contrato assinado. Mas às vezes nem com o contrato assinado, às vezes as pessoas também agem assim com você. E o que é que você tem que fazer? Estar preparado. Me desculpa se o áudio desse vídeo não ficar muito bom, é porque eu tenho cachorro em casa, tem carro passando na rua e tá uma loucura. No mesmo dia que isso tudo aconteceu, eu meio que saí para desopilar. Eu fui jantar com os amigos meus e tentar esquecer isso que aconteceu. E no outro dia, aí sim, eu sentei, botei minha cabeça para raciocinar e o que é que eu ia fazer. E aí eu coloquei um plano de faturar mais 5 mil reais. E aí eu montei esse plano de ação que consistia em não mandar mensagem para cliente. Eu queria conseguir com portfólio e produção de conteúdo. Mas na época era mais portfólio do que qualquer outra coisa. E aí foi nesse momento em que eu parei e fiz o meu carrossel, que foi um dos carrosséis assim que estourou do meu perfil, do perfil do estúdio, também lá no Behance. Então, foi esse, se eu não me engano, é o segundo projeto que eu tenho mais visualizações, mais, sei lá, comentário, curtida, enfim. Que é esse que vocês estão vendo aí na tela em algum momento, sei lá, agora vocês estão vendo aí na tela. Então, foi em setembro de 2023 que isso aconteceu, acabou acontecendo. E sim, e aí eu consegui esses clientes de volta. Hoje eu estou bem estável, tá tudo ok. Eu tenho clientes que ali ultrapassei ali a barreira dos 10 mil de faturamento, graças a Deus. Então, eu queria compartilhar com vocês como que foi esse momento e também a minha experiência faturando mais de 10 mil reais com design gráfico. Eu sei que ultrapassar essa barreira dos 10 mil é algo muito almejado por todos os designers, na verdade por toda pessoa que trabalha ali de forma autônoma, né? Então, como que foi a minha experiência com isso? Primeiro, sendo bem sincera com vocês, eu não consegui fazer isso sozinha. Então, eu tenho pessoas que me ajudam aqui desde quando eu comecei a faturar 5 mil reais até em diante. Mas se você delega tudo, então quanto que fica de verdade para você? Cara, sinceramente, depende, mas vamos colocar aqui no mínimo 50% disso. Porque como a gente trabalha com serviço, normalmente serviço, a porcentagem de lucro, ela é um pouco mais alta. Então, por que eu digo depende também? Porque eu ia dizer vai depender, mas eu ia repetir o negócio. Mas isso tem a ver, tem uma ligação direta com o quanto que você vai trabalhar nos projetos. Por exemplo, eu hoje tenho designers que eu pago fixo e tenho designers que eu pago por demanda. Então, os fixos, ok, eu tenho aquele valor ali para pagar aquele designer, ele faz independente do número de artes. Então, sim, a gente tem uma média, mas não tem uma quantidade exata.
tá? Então a gente tem uma média daqueles materiais e aí eu pago eles e tudo direitinho, então ali tá tudo ao certo. Mas quando é um designer que eu pago por demanda, se eu fizer mais desses trabalhos, sei lá, se tem 10 e eu fizer metade, ele fizer metade, eu já vou ganhar um pouco a mais, porque eu tô fazendo uma parte do trabalho. Mas isso não quer dizer que hoje a grande parte do meu pagamento vem disso, tá? Isso não é verdade. Sinceramente, vamos lá. Vamos lá falar de empresa mesmo, tá? Então, esse aqui vai ser um super papeando, porque eu não tenho um roteiro exato pra falar com vocês, eu vou falando o que eu venho na minha cabeça agora sobre esse assunto, certo? Porque nem nada de anotação eu fiz aqui, é literalmente 100% com o que eu sei e que eu tô vendo na minha cabeça agora. Hoje eu tenho uma empresa, eu tenho contabilidade, ou seja, não é todo pagamento que vem pra minha empresa, vem pro meu bolso, tá? Isso é muito importante. Se você acha que se você faturar 10 mil vai pro seu bolso, você tá muito enganado. Porque, primeiro, tem imposto, tem os custos que você tem. Então, por exemplo, internet, luz, pessoas que trabalham com você, né? E aí, no meio de tudo isso, tem o seu prolabore, o seu salário, vamos dizer assim, né? O seu pagamento. Sim, quando a gente vira ME, quando a gente vira MEI, no caso, acho que MEI não, mas ME sim. Você, dono da empresa, você tem o seu prolabore, você tem o seu pagamento, e isso é legalmente, tá? Não é algo que, não, então vou separar aqui que todo mês eu vou receber R$2.000, vou receber R$1.500 e todo mês eu vou transferir esse dinheiro para minha conta e feito. Não. Você literalmente precisa pagar imposto do DAS, que é o faturamento da sua empresa, e também o imposto do seu prolabore. Isso quem vê para mim é a minha contabilidade. Desde que eu comecei no MEI, eu tenho uma contabilidade, e quando eu virei ME, eu também tenho uma contabilidade. Sinceramente, seria mais barato pra mim não ter contabilidade e ficar por conta própria. Sei lá, eu mesmo ir lá emitir minhas notas, eu fazer essas coisas. Mas eu sou do tipo de pessoa que, se eu puder pagar pra me ter praticidade, facilidade, e isso não vai, digamos que, me botar em prejuízo, eu pago. Então, quando é para emitir nota fiscal, coisas que tenham a ver com essa questão legal de empresa, não é comigo, é com a minha contabilidade. Eu gosto muito de falar sobre isso. Então, esse é um dos luxos que eu me permito ter. Então, se você tá aí faturando, sei lá, R$2.000 com design, já passou da casa do salário mínimo, digamos assim, faça um MEI. Hoje a minha empresa, ela funciona só com 2 segmentos, só com 2 grandes serviços, que é design para social media e identidade visual. Por que eu falo design para social media e não necessariamente design de post? Porque na minha cabeça, design de post está dentro de design para social media. Porque no design SM, para não dizer de novo, a gente trabalha com coisas que vão para o digital, para as redes sociais. Então, lá está incluso design de post, thumbnail, banner para YouTube, banner para site, também eu enquadro ali coisa para site, né? Banner para site. Então, tudo que tem a ver com digital, a gente está fazendo. Cara, como contratar equipe, como que eu me organizo em produção de conteúdo, tudo isso já tem vídeo aqui no meu canal. Então, meio que se eu ficar falando aqui sobre isso, eu vou ser repetitiva. E eu posso fazer um gancho para você ir nesses outros vídeos e ver esses outros vídeos meus. Porque lá eu também falo de forma bem completinha sobre algumas coisas. Tanto que no de como montar uma equipe, eu montei todo o mapa mental e expliquei certinho cada coisa. Eu vou pedir encarecidamente que você deixe aqui nos comentários uma sugestão para os próximos vídeos, porque eu já tô ficando sem ideias. Enfim, eu quero que você, né, me ajude com isso, se você gosta dos vídeos aqui do canal. É isso. Te vejo no próximo.